pensando em comprar sua primeira máquina de costura, comprar uma extra para ter de reserva ou até mesmo trocar a sua máquina e não sabe as dicas para não ter dor de cabeça e escolher a máquina de costura certa? Se você tá com um pingo de dúvida aí sobre qual máquina de costura escolher para comprar ou até para trocar a sua máquina por uma nova, vem comigo que eu separei 11 dicas super mega ultra importantes que vocês precisam saber antes de comprar uma máquina de costura. Oi minhas fofurinhas, tudo bom? Eu recebi bastante comentário, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, em comunidades, de pessoas que às vezes querem comprar a sua primeira máquina de costura, quer comprar às vezes uma segunda para ficar como reserva, para complementar o tipo de costura e coisas que você gosta de fazer, e às vezes até mesmo quer trocar por uma máquina diferente, tá com dúvida, tá com medo de comprar a máquina errada, de depois ter dor de cabeça, de ter alguma peça que não serve. Tem muitas dicas super importantes que eu separei pra vocês. Lembrando que esse vídeo é pra ajudar, auxiliar a vocês escolherem a máquina de costura ideal para o seu tipo de costura, para o seu tipo de artesanato, de trabalho. Então eu não vou dar marcas, não vou falar compra essa ou essa que é boa. Eu vou ajudar a você escolher o que é melhor para você, tá bom? A primeira dica que eu queria dar pra vocês é que vocês precisam saber que tipo de costura vocês vão fazer. Você é uma pessoa iniciante na costura, vai comprar sua primeira máquina, ou você é uma pessoa que já costura faz algum tempo, quer comprar uma máquina complementar, uma segunda máquina, às vezes você já tem uma e quer comprar uma outra, para melhorar o seu tipo de costura, quer fazer alguns pontinhos, alguns bordadinhos diferentes, ou você é uma pessoa que é super avançada, já costura há muitos anos, mas está querendo trocar a sua máquina e não sabe se compensa trocar por uma mais nova, se vende a sua máquina mais antiga. Então primeiro vocês precisam pensar em que tipo de costura vocês se enquadram, porque daí eu vou dando as dicas, a gente vai afunilando e vai descobrindo cada vez mais qual é a melhor máquina pra você. Lembrando que não é só pegar, ai, vou comprar essa máquina porque é bonita, vou comprar essa máquina porque todo mundo tá falando que é boa. Não é só assim, chegar e comprar. A gente tem que ir sabendo várias coisinhas pra gente escolher a máquina ideal e não ter dor de cabeça. A segunda dica muito importante que vocês precisam saber é qual o objetivo. Qual é o seu objetivo na costura? Vocês vão costurar para você mesmo, para sua família, vão costurar para fora, vão ser concertinhos, coisas pequenas, ou vão ser grandes peças, grandes produções, uma peça atrás da outra, como se fosse numa empresa, né, costurando o dia inteiro, uma peça atrás da outra, vai costurar em várias quantidades, várias peças, vai estar o tempo inteiro ali costurando. É muito importante vocês saberem isso porque, querendo ou não, se a gente vai costurar para fora, mesmo que seja pra gente ou até mesmo pra empresa que costura bastante, se for alguns detalhes, se for às vezes uma quantidade um pouquinho menor, um ritmo um pouquinho mais devagar, máquinas caseiras acabam ajudando mais. Porém, se forem peças pesadas, rígidas, se você for costurar o dia inteiro, uma peça atrás da outra, né, em grandes séries, acaba ajudando mais uma máquina industrial, que é uma máquina mais robusta. Então, você sabendo qual é o seu objetivo, o que você pretende costurar, vai te ajudar a saber qual o tipo de máquina, né, se é caseira, se é industrial. A terceira coisa tá ali pertinho, que é saber o que você vai costurar. Ah, mas isso importa? Importa sim, e muito. Você precisa ter em mente o que você pretende costurar. Por exemplo, eu vou costurar roupa de neném, coisa pequenininha. Eu vou costurar vestido de noiva, grande, vai ter pedraria, vai ter bordado, roupa de festa, roupa de daminha, cosplay, fantasia, tapete, coxa, cortina, estofado, tecidos mais grossos, pesado, jeans. Vou fazer só concertinhos pro dia a dia, coisas mais simples. Vou precisar de bordados, pontos, diversos pontos diferentes, de um bom acabamento. Você sabendo o que você vai costurar, o tipo de material, o tipo de peça, o segmento que você vai costurar, ajuda muito, porque aí você tem uma noção do tecido. Vou sempre dar exemplo, tá, gente? Fazer dando exemplo vocês entendem melhor. Por exemplo, eu vou costurar peças pequenininhas, tipo roupa para boneca, coisa pequenininha, detalhes pequenos. Nesse caso, máquinas mais novas, que tem controle de velocidade, por a peça ser menorzinha, acaba te ajudando a ter uma precisão melhor na costura das suas peças ou das suas roupas. Ah, eu vou costurar jeans, colchão, capa de colchão,
coisa de tapeçaria, que é um tecido mais grosso, mais robusto, mais pesado. Você não adianta comprar uma máquina às vezes um pouco mais nova, mas que ela é mais fraquinha, que não vai costurar 3, 4 camadas de jeans, que vai começar a costurar e aí ela vai emperrar porque ela não tem força para costurar. Então, às vezes é um tecido mais pesado que você tem que ter uma máquina mais forte para fazer aquele tipo de tecido. Se você for costurar roupas muito fininhas, de festas e tal, às vezes você precisa uma máquina mais leve, mais delicadinha, às vezes que nem essa daqui, ó, que tem vários pontos, tipos de pontos, bordadinhos. Tá vendo? Dependendo do material que você vai costurar, você vai saber qual máquina é melhor para você, qual vai facilitar a sua vida, qual vai te ajudar mais no dia a dia e nas costuras. Então isso é muito importante. A quarta coisa que às vezes é muito importante para algumas pessoas, saber quais são as suas necessidades. Muita gente tem as pernas, tem os braços, enxerga bem, tem uma boa movimentação, coordenação, então aí acaba passando um pouco despercebido. Mas tem gente que quer costurar, tem vontade de costurar para si próprio ou trabalhar mesmo na costura, né, com costura. Tem gente que tem uma debilitação, às vezes não tem as pernas ou não movimenta, às vezes aconteceu algum acidente ou não nasceu com uma mão, um braço e tem somente uma mão para poder costurar. Pessoas que não enxergam direito, que não tem muita coordenação motora. Então tem pessoas que precisam, né, que tem uma necessidade, que precisam de algumas máquinas um pouquinho mais específicas para conseguir costurar. E pensando nisso, tem algumas máquinas mais tecnológicas que ajudam esse tipo de pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade na coordenação motora, que às vezes não tem um membro, que às vezes não tem a perna para poder apertar o pedal, às vezes não tem as duas mãos para segurar o tecido e para poder costurar. Então, pensando nessa necessidade, existem máquinas mais tecnológicas, mais atuais. Essa daqui é um exemplo dessas. Ela consegue costurar sem o pedal, então se você não tiver movimentação nas pernas, você pode costurar só apertando o botão. Ela costura praticamente sozinha, então se você tiver um pouquinho menos assim de movimentação, né, coordenação, se você não enxergar direito, ela passa a linha na agulha para você. Então é uma máquina tecnológica que ajuda muitas pessoas que têm necessidades específicas a também costurar, porque querendo ou não, tem que ajudar todo mundo. Todos podem costurar, então a tecnologia tá aí para poder ajudar você que precisa, ou você que quer até por capricho mesmo. Eu não tenho necessidades em especiais, mas eu comprei por praticidade, porque ajuda, porque facilita a vida, uma máquina mais tecnológica que consegue fazer muitas coisas teoricamente sozinhas, tá? Então, pode ser por necessidade ou então por praticidade também, mas eu achei legal comentar isso, porque a gente tem que incluir todo mundo no mundo da costura, é muito importante, porque são sonhos, são vontades, e se a gente quer, a gente tem que poder, e as máquinas estão aí para ajudar todo mundo. A quinta dica é em relação ao preço. A gente vai comprar uma máquina de costura e a gente fica se perguntando, e agora? Quanto que vale? Quanto que eu devo pagar? Quanto que eu posso pagar? O preço é uma coisa que a gente precisa levar bastante em consideração quando for comprar, né? Quando a gente for comprar uma máquina de costura. Por quê? Existem máquinas de 0 a 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, dependendo de se são bordadeiras, se são máquinas industriais, quantas máquinas você vai comprar, você pretende comprar, do tipo de máquina. Então existe de tudo quanto é tipo de preço, de tudo quanto é tipo de modelo, e às vezes a gente vai procurar e fica na dúvida, tipo, meu Deus, tem tanta máquina, qual que eu compro? Se eu compro essa, eu compro aquela, ela é boa, o preço tá bom, o preço tá valendo a pena. O preço é uma coisa que a gente, querendo ou não, leva em conta. Vocês precisam se perguntar em relação ao preço, primeiro, quanto você pode pagar na máquina, que é muito importante, né? Que não adianta falar assim, compra essa máquina aqui, aí a máquina custa quase 2 mil reais e você não tem esse dinheiro. Eu não tenho direito de falar pra você, compra essa porque essa que é boa. Não, existem máquinas de 2 mil, existem máquinas de 100 e pouco, existem máquinas que as pessoas ganharam ou que é de família, que a pessoa ganhou, que veio de geração, que ganhou da sogra, que ganhou da mãe, que era da bisavó, foi pra avó e foi indo de geração em geração e aí chegou na sua mão. Então existem vários tipos de preços. Em relação a preço, tem opções. Então primeiro vê o que cabe no seu bolso. Não se preocupe se você viu aquela máquina super, ultra, mega tecnológica, você quer ela, mas se você não tem o dinheiro, vai se endividar, às vezes não tá podendo naquele momento, não se preocupe, porque tem máquinas como essa daqui
que foi até a minha primeira máquina, que eu comprei ela por cento e pouco. Era uma máquina assim, em comparação com todas as outras, ela era bem mais barata, por questão de ser uma máquina assim, mais antiga, mais velhinha. Mas ainda as máquinas antigas, velhinhas, elas são muito boas, elas resistem muito. Então não pensa só na questão do preço da máquina, não é porque ela é mais cara que ela é melhor. As máquinas mais caras normalmente têm mais funções, concordo. Mas nem sempre isso é verdadeiro, não é porque ela é cara, é porque ela vai ter um monte de coisa. Eu conheço máquinas caras que não tem tantos pontinhos, tantas coisinhas assim. É cara por causa que o fabricante quis colocar aquele preço. Então, vê bem a questão de você poder comprar. Se precisar, parcela, caso seja assim um preço um pouco não tão acessível. Essa aqui eu parcelei em 12 vezes sem juros. Eu não tinha como comprar a máquina na hora, né, querendo ou não, um preço assim um pouquinho mais salgado. Mas eu coloquei na ponta do lápis, eu já tenho duas, eu trabalho com isso, valeu a pena. Ter essas duas foi um bom investimento. Eu vou logo conseguir, talvez em meses, talvez em anos, mas logo eu vou conseguir recuperar esse dinheiro de volta, porque eu trabalho com isso, né? Eu vivo de costura, então pra mim acaba valendo. Então às vezes pensa se vale a pena o investimento, se você vai conseguir parcelar, se é a máquina que você quer. Se não for a máquina que você quer, que você pode pagar no momento, também não se preocupe. Começa com uma máquina mais simples, como foi o que eu fiz aqui, né? Que nem eu digo, ninguém começa a dirigir com Ferrari, com Lamborghini, com Camaro. A gente começa com um carrinho simples, um Celtinha, um Ford Ka, começa com um carrinho mais... Eu não entendo muito de carro, mas eu acho que é mais ou menos assim, né? Carro chica todos com um carro mais simplinho, né? Então, a gente começa a dirigir um carro mais simplinho, né? Sim, depois, se quiser, quando souber dirigir, você vai pegar um carro caro. Às vezes dá medo de você pegar uma Ferrari, bater a Ferrari, não ter dinheiro pra pagar a Ferrari. Por máquina é a mesma coisa. Às vezes você compra uma máquina super mega ultra cara, fica com medo de usar, fica com medo de mexer, investe e não sabe se você vai gostar. Eu comprei uma mais baratinha, mais simples, mais velhinha, porque eu queria saber se eu ia gostar de costurar, se eu ia me interessar por isso. Pra quem às vezes tá começando agora, não tem essa noção do que vai costurar. Você quer começar a costurar, mas com o tempo você acaba às vezes mudando. Começa com um certinho pra gente, depois você faz roupa pra fora, acaba mudando pra roupa de noiva, acaba mudando pra roupa de criança. Então às vezes pra começar, não precisa se preocupar muito com essa questão de preço, de coisa cara. Começa com uma coisinha mais simples, mais baratinha, vê se você gosta, ganha um dinheirinho e aí você vai investindo, compra outra, entendeu? Então, com a questão do preço, não precisa ser uma luta, não precisa ser aquela coisa, eu não posso comprar uma máquina de costura. Então, tem gente que às vezes compra, desiste, não quer, vende baratinho, às vezes dá de graça, se for algum conhecido, algum parente. Então, não se fixa nisso de porque, eu não posso costurar porque a máquina é caro. Não, gente, tem máquina mais em conta, é só pesquisar, tá bom? Já vou entrar nisso daqui a pouco, mas é questão de pesquisar e de ficar atento, tá bom? Não faça com que o preço seja um empecilho para você costurar, tá bom? Existem maneiras de se costurar, gastando pouco, às vezes não gastando quase nada. Dica número 6. Eu até anotei aqui porque tem várias diquinhas nesse top. Peças reservas sobressalentes, peças adicionais, acessórios para máquina, assistência técnica e ajuda. Ah, você tá falando grego, não tô entendendo nada que você tá falando. Calma aí. Vamos começar então essa dica número 6. Como tem vários tópicozinhos de detalhes, assim, vou explicar um por um pra ficar mais fácil de entender. Vamos começar então... Desculpa o nariz, tá? Rinite. Vamos começar então por peças reservas. Raty, o que isso tem a ver com que eu comprar uma máquina de costura? Tem tudo, meu povo, tem tudo a ver. Se estiver dormindo aí, acorda. É só pra animar, tá, gente? Pra descontrair o vídeo. Mas então, tem tudo a ver. Porque assim... Se você comprar uma máquina mais nova, vou dar um exemplo dessa, que é recente aqui no canal, faz nem um mês que eu tenho ela. Uma máquina mais nova, pensa que nem celular. Celular mais novo, se você vai trocar uma peça, um fogão mais novo, se você vai trocar uma peça, é mais fácil de encontrar a peça que quebrou, que estragou, que deu problema. Então, máquinas mais novas são um pouquinho mais fáceis de você encontrar a peça para trocar. Às vezes uma antiguinha, tipo essa aqui minha, que é o meu jeans zigue-zague, é um pouquinho mais difícil. Eu encontro? Encontro.
né? Mas às vezes pode ser que, às vezes, uma máquina um pouquinho mais antiguinha, dependendo de onde você mora, seja um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Essas aqui é antiguinha, mas nem sempre antiga é um problema. Às vezes o problema maior é você comprar uma marca meio esquisita, meio estranha, que não tem, assim, uma boa assistência técnica, que inventa uma peça, que às vezes acontece isso, deles inventarem algo muito diferente, muito mimimi, pra você ter que comprar deles. Nessas antigas de metal, elas foram fabricadas muitas, então apesar de serem antigas, existem muitas outras máquinas que entre si, elas acabam servindo uma peça entre uma e entre outra. A minha esses dias, eu quebrei uma pecinha sem querer, né? Eu segurei a máquina, o mozinho soltou, caiu, quebrou um pedaço. E aí eu achei uma peça que era de outra máquina e que serviu pra ela. Então, nem sempre é porque é antiga que você não vai encontrar peça. Você tem que prestar atenção também na marca. Como eu falei, às vezes uma marca meio estranhinha, que você fala assim, nunca ouvi falar, não conheço. Só tem uma linha de máquina, né? Só tem um ramo dessa máquina aí, que nem Singer tem um monte, o Jin tem um monte, Brother tem um monte. Você vê que tem BQ, SQ, L, zigue-zague, com ponto flexível, bordadeiro. Você vai vendo que tem um monte da Singer, um monte da Jin. São marcas conhecidas, que tem vários modelos, aperfeiçoamentos da mesma marca. Então fica fácil de encontrar. Porque você tem que pensar também que pode acontecer um acidente e precisar trocar uma peça. Então é importante ter isso em mente na hora de comprar uma máquina meio esquisitinha, meio estranha, tá bom? A questão de peças adicionais e acessórios. Quando a gente vai costurar, a gente tem aqui, ó, tipos de pezinhos, calcadores, casinha de botão, de quilt. Tem vários pezinhos diferentes, porque querendo ou não, cada um serve para uma coisa diferente, né? O casinha de botão, como já disse, faz a casinha pro botão. O quilt faz aquele negocinho bonitinho assim com a coxa e tal. Tem pezinho de zíper invisível, pezinho de zíper comum. Apesar de todas as máquinas caseiras terem um segmento de pezinhos, de calcadores, todas as máquinas industriais terem o mesmo segmento, elas seguem um pouquinho do mesmo padrão. Algum pezinho ou outro pode ser que seja um pouquinho difícil de encontrar para aquele modelo da sua máquina, um pouquinho difícil de você encontrar às vezes físico, às vezes em loja online. Eu não posso dizer de tudo porque eu não peguei todas as máquinas de costura na mão, mas eu já costurei em várias. Pelo que eu vi, pezinho de zíper invisível, de casinha de botão e tudo mais, aparenta ser meio que um padrão, né? Meio parecido. Mas pode ser que tenha alguma máquina ou outra mais nova, diferente, que não sirva. Então, se você for comprar a sua primeira, fica de olho para você ver qual que é o modelo para você comprar os acessórios para sua máquina. Se você já tiver uma máquina e for comprar outra, que nem foi meu caso aqui, eu já tinha essa, eu comprei outra, eu verifiquei se a caixa da bobina servia, porque tem máquina que a caixa da bobina é baixa, tem máquina que a caixa da bobina é alta, que pra quem não sabe, é aquele lugarzinho que a gente coloca a linha na parte de baixo da máquina, tá bom? Então, dependendo de uma máquina para outra, é um pouquinho diferente. Várias coisinhas assim eu fui verificando se servia, porque senão tem que comprar acessório para uma, ia comprar tudo de novo, acessório pra outra. Aí eu comprei pra essa, eu quero usar nessa daqui, eu tenho que comprar outro acessório. Então às vezes se você tem já uma e quer se aperfeiçoar na costura, mas não sabe qual máquina comprar, coloca na balança, pesa e vê, né, se são, assim, de certa forma, os pezinhos, essas coisas, bobinas, se são parecidos. Porque são coisinhas que não tem necessidade de ser tão diferente. Pode uma servir na outra, né? É no caso desses aqui que eu tô falando, ó. Tem uns que é mais altinho e tem uns que é mais baixinho. Então, pode ser parecido algumas coisas. Aproveita, coloca na balança e vê o que realmente vale a pena pra você. Assistência técnica e ajuda. Você já parou pra pensar que se você for comprar uma máquina nova, for adquirir uma segunda máquina ou for trocar, você vai precisar de ajuda? No sentido de que se der algum problema na sua máquina, você vai precisar levar numa assistência técnica para consertar, ou você mesmo vai tentar consertar sozinho. Então, é muito importante você saber quem vai te ajudar, concorda? Às vezes a gente pensa em comprar alguma coisa, mas não pensa nesses detalhes. Então pensa bem. Tem assistência técnica? Porque às vezes precisa consertar alguma coisa mais séria, né? Aí vai precisar levar em algum lugar. Se você mora numa cidade pequena, vai ser às vezes um pouquinho difícil de consertar todos os tipos de máquina, né? Às vezes eles têm uma sequência de linha, não tanto de modelos
que aquela cidade consegue consertar, que tem uma assistência técnica e tudo mais. Então é muito importante você ver aonde você mora, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena. Cidade grande normalmente conserta de tudo, né? Que Limeira pega todos os tipos de máquina para consertar, mas não sei onde você mora, então pensa bem se tem algum lugar para você levar para consertar. E ajuda. O que é ajuda? Nem sempre a gente vai conseguir levar em algum lugar para consertar. Às vezes a gente vai precisar a gente mesmo consertar a máquina de costura, que é no caso da minha. Essa daqui eu não vou conseguir consertar sozinha porque ela tem painel, tudo negócio eletrônico dentro, então essa daqui eu vou precisar realmente de ajuda. Já essa daqui eu mesma conserto, né? Eu pego, mexo, vejo as peças, conserto e tal, às vezes eu peço ajuda pro mozinho. Então essa questão de ajuda seria o quê? O que é essa ajuda? A ajuda seria a internet, o senhor santo Google, santo YouTube. Por quê? Porque tendo vídeo, essa aqui minha, por exemplo, eu fiz vídeo lubrificando, regulando o ponto, passando a linha, regulando a tensão de cima, a tensão de baixo. Teve acho que uns 14, 15 vídeos mostrando, ensinando passo a passo como mexer nessa máquina de costura. Tudo bem, pode ser que você compre uma máquina um pouquinho diferente, mas pesquisa, vê se no YouTube tem alguém ensinando já sobre essa máquina, se tem alguém comentando sobre ela, porque nem sempre a gente tem tempo de ficar levando as coisas pra consertar, né? Às vezes é até um pouco mais caro, às vezes eles, enfia a faca, finge que tem problema, sei como que é, eu já vi isso já na minha outra ali, fingindo que tem problema na minha frente, querendo me enganar. Tô esperta, gente. Às vezes tem coisa que eu sou meio tonta, meio lerda, mas tem coisa que eu tô de olho aqui, ó. Quero ser roubada não. Coisa que eu fico bem de olho. Eu sei que o povo gosta de passar perto. Então, vê a questão de vídeo, tá? Vê, porque não toda pessoa que tem condição de pagar um curso pra poder alguém ensinar, às vezes por internet, às vezes alguém pegar na sua mão e te ensinar a costurar, que nem eu tive que aprender sozinha, tive que me virar, quebrar a cabeça. Se não tiver uma assistência técnica, se você for que nem eu, não gosto muito de ficar levando a máquina pra consertar por questão de tempo, perder tempo pra levar e tudo mais, porque é longe, vê bem se já tem um conteúdo de aula, principalmente aqui no YouTube, que é tudo gratuito, né? Então vê se tem, porque ter vídeo ensinando a mexer, a consertar, a trocar peças e tudo mais da sua máquina, do seu modelo de máquina de costura, ai gente, uma beleza. Se tivesse na minha, né, porque eu comecei a costurar, com certeza eu tinha assistido trilhões de vídeos pra não ter que ficar levando nos lugares, o povo querer passar perna, cobrar preço muito alto, né, querendo tungar. Então é bom se tiver vídeo na sua máquina, tá? Dê preferência. Pode escolher a máquina que vocês quiserem, mas dê preferência se tiver conteúdo já em vídeo, se tiver conteúdo já em foto, mostrando como mexer na máquina, porque ajuda, tá? É um empurrãozinho ali pra você costurar. O 7º ponto que eu separei aqui, gente, eu anotei, porque senão eu me perco, eu falo demais. Tô tentando falar só as coisas super mega importantes mesmo, viu? O 7º é questão de beleza. Eu não sei vocês, pode ser que você que esteja assistindo não tenha este problema, mas eu tenho. Eu tenho o problema de querer ver as coisas bonitinhas e tudo mais. Eu queria comprar uma máquina da Hello Kitty. Essa máquina só vende no Japão e a máquina era tipo, se eu não me engano, acho que eram uns 3, 4 mil reais. E assim, com 3, 4 mil reais, você compra uma máquina super mega ultra tecnológica no Brasil. E eu ia comprar esse preço, uma máquina assim, ó, que só costura ré e zigue-zague, só, não faz mais nada. Ela era cara porque ela era bonita. Ela era branca, com uma orelhinha embutida nela e um lacinho rosa. Ela parecia um gatinho, a máquina. E aí eu vi e falei, gente, é um absurdo, não dá só porque ela é bonita, eu comprei essa máquina que não vai costurar nada. Que eu paguei 180 nessa, tinha a mesma função. Então não tinha cabimento de eu comprar essa máquina super cara pra fazer o que uma de 100 reais faz. O que eu fiz? Pintei, enfeitei, coloquei orelhinha. Porque tem umas máquinas lindas da Hello Kitty, da Sanrio, de gatinho, de bichinho, super fofinha. Mas é caro. Não vende aqui, eu ainda corri o risco de pagar frete, de ser taxado, da máquina depois não ter peça pra trocar. Porque tipo, se a máquina é tipo do Japão, pode ser que não tenha peça aqui pra trocar. E aí acontece o quê? Senta na graxa pra comprar uma máquina linda, bonita e maravilhosa e não ter peça pra trocar. Entendeu? Então não pensem só em questão de beleza, tá? Tem gente que não vai ter esse problema. Mas eu queria máquina bonita. Então eu comprei essas mais simplesinhas e vou reformando, né? Vou reformar essa, vou reformar outra.
é só pintar, gente. Taca tinta, taca contact, taca alguma coisa, envelopa ela que se deixa a máquina bonita. Beleza, a gente resolve na máquina, mas agora a qualidade, funcionalidade e peça pra trocar, a gente não encontra. Então não foca muito nessa questão de beleza e tudo mais, porque tá vendo? Dá pra deixar uma máquina bonita, fofinha, ela era velhinha e tá aqui, ó, bonita e linda e maravilhosa. Então, não se preocupa com isso, caso seja problema, porque se ela for amarela, se não gostar de amarela, você pinta de dourado, preto, rosa, você dá um jeito. Tá tudo dá um jeito nas máquinas, tá bom? Dica número 8. Rate uma máquina antiga, modelo mais antigo ou uma máquina mais nova. Qual que eu compro, qual que é melhor? Gente, é questão de gosto, tá? Vocês vão fazer todas as pesquisas que eu tô falando aí, tudo certinho, analisar tudo antes de comprar, mas em questão só do modelo, não tem tanto assim diferença, é questão de gosto, também é questão de dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos. Essa daqui, máquina antiga, ela é boa, ela é simples de mexer, ela é simples da gente mesmo consertar, ela é facinho da gente consertar em casa. Ela é fácil assim, tipo, você tem pouquinho ponto, pouca coisa, então logo você mexe, ela é baratinha. Tem vários pontos positivos. Máquina nova, ela passa a linha sozinha, ela é tecnológica, ela tem um monte de pontinho, um monte de função, um monte de coisa. Mas aí ela já é mais cara, assim, não dá pra gente consertar sozinho. Tem as facilidades dela e tudo mais. Tá vendo, ó? Uma é barata, uma é mais cara. Uma tem um monte de ponto, mais fácil de mexer. Essa daqui também faz muita coisa sozinha. Então, eu acho que assim, é meio que questão de valor. O que você pode pagar? O que no momento vai se encaixar melhor no seu orçamento, vai se encaixar melhor pra você, o que você pode. Porque às vezes, tudo bem, essa daqui é uma máquina muito boa e tal, mas essa daqui também sabe? Ela também é uma máquina muito boa. São, sei lá, cada uma é um ramo um pouquinho diferente, sabe? E essa daqui, querendo ou não, faz de tudo, se vira muito bem, difícil de dar problema. Essas mais novas às vezes dão um pouquinho de problema, mas também ela tem muita coisa boa. Então, é questão de gosto, né? O que eu indico é o seguinte: começa com uma máquina simples, fácil de mexer, fácil de consertar, baratinha, pra você ver se você gosta, se você vai se dar bem. E aí depois, com o tempo, você compra uma máquina um pouquinho mais cara, um pouquinho mais cheia de pontos, cheia de coisa. Deixa ela de reserva, que inclusive falando de reserva, já é o número 9. Você começar com uma máquina mais simples, pra você decidir se você gosta de costurar, se vale a pena, se é pra você. Ou às vezes você junta um dinheirinho, depois você faz um upgrade e compra uma outra. Eu acho legal você até ter uma mais simplesinha, pra quando você tiver um dinheirinho, um espacinho e for comprar uma melhor, você deixar ela de reserva. Porque quando a gente vai se costurar, a gente acaba precisando às vezes, tipo, levar uma no conserto, não tá conseguindo consertar já no momento. Você tem aquela reserva pra costurar, pra não passar perrengue. Então começa com uma simples, depois se precisar faz um upgrade, melhora, compra uma máquina melhor pra você ter duas. Eu acho bem legal pra quem costura muito. Depois com o tempo ter duas máquinas, ou até mesmo trocar. Se você não quiser, eu não recomendo, particularmente se você tem uma máquina resistente dessas mais antigas, boas, que duram décadas, que duram quase séculos, eu não recomendo você se desfazer de uma máquina dessa, porque você não encontra tudo igual. Todo mundo que tem acha ela maravilhosa, é uma das melhores máquinas, então eu não recomendo vocês se desfazerem de máquinas mais antiguinhas. Mas se pra você for compensar só ter uma máquina dessa, mais nova, for o seu tipo de costura, também não tem problema. Analisa, pesquisa, vê tudo certinho e aí você compra direto, junta um dinheirinho e compra direto uma máquina mais tecnológica. É questão de gosto e o tipo de costura que você vai fazer e você vai trabalhar. Mas essas mais simplinhas dão muito bem pra se virar, tá bom? Não precisa só ser as high-tech pra costurar, ok? Número 10. Pesquisar. Como eu já falei, é muito importante vocês pesquisarem e ter onde pesquisar. Tem vídeo ensinando, sempre bom ter um vídeo, alguém ajudando, alguém dando dica, né? Porque facilita muito mais a vida quando a gente vai costurar. E tem uma professora, né? Tipo, a gente não só a professora, mas tô aqui pra dar umas dicas, umas ajudinhas. Tá vendo? Já não ajuda? Ter um videozinho pra ajudar? Pra dar umas dicas? Pra dar um apoio? Então é bom sempre vocês pesquisarem, né, e ver se tem alguém dando algum tipo de ajuda, de suporte pra você. Outra coisa, tem vídeo unboxing de pessoa abrindo, mostrando a máquina de costura, mostrando as peças. Eu mesma faço vídeo pro YouTube e tudo mais, só que antes de comprar essa daqui, eu fui ver aqui no YouTube vídeo unboxing dela.
mostrando ela de perto, mostrando os pontos, vendo ela de pertinho, a pessoa abrindo, vendo a reação dela, vendo se ela gostou, se ela é uma máquina boa. Então o unboxing é uma boa maneira de você ver tudo que vem com a máquina, tudo que a máquina faz, tudo que a máquina tem. Tá com preço estranho? Como eu já falei do preço, fica de olho, que tem a ver também com pesquisa, tá? Pra ninguém te enganar, que essa daqui queriam vender uma rosa por 2, 3 vezes mais o preço, só porque era bonitinha. Então fica de olho sempre no preço, vê o modelo, nada mais novo é mais barato que coisa mais velha. Tá? É difícil ver uma máquina, tipo essa daqui, se eu não me engano, foi o último modelo que lançou da Brother. Não é meio estranho se eu visse uma máquina dessa vendendo por 200 reais? Tipo, a máquina custa quase 2 mil, 3 mil reais. Não ia ser estranho se eu visse ela por 200, por 100? Você não ia achar, pera aí, tem alguma coisa errada, tá quebrada, falsificada, tá com defeito, não tá funcionando, queimou o motor, sei lá. Eu vou pensar já que tem algum problema. Pergunta do porquê que a pessoa tá vendendo. Tá? Sempre que vocês forem comprar qualquer máquina de costura, perguntam por que a pessoa tá vendendo pra você saber. Ah, eu não tô usando mais, eu ganhei a máquina e não tô usando, eu comprei uma máquina nova e não tô precisando dela. Ah, eu cansei de costurar, não é pra mim. Pergunta. É importante você saber o porquê que a pessoa tá se desfazendo da máquina, se tem problemas ou não. Fica de olho. E o último, número 11, que eu espero que minha bateria não acabe antes de eu falar, que já tá ficando vermelha ali de subindo bateria. Acho que dá tempo. 11. Usada ou nova? Usada, velhinha, ou nova, 0 bala. Nunca usada, na caixa. Ai, gente, eu vou falar pra vocês, tanto faz, tanto faz. Eu super compraria uma dessa usada. Eu comprei dela nova porque eu quis ter a sensação de 0 bala, novinha. Nunca peguei uma máquina 0 bala novinha na mão assim, sabe? Eu abri, eu olhei, eu dei oi, eu dei nome, veio cheio de plastiquinho. Quis ter essa sensação de máquina nova, tá? E eu fico com medo de máquina mais nova que tem painel, essas coisas, coisas elétricas por dentro, de comprar usado e alguém, sei lá, estragar, abrir, mexer. Então eu peguei com garantia estendida, garantia e tudo mais. E aí, se der algum problema, eu tenho a garantia da loja. Então por isso que eu comprei nova. Mas essas mais antigas, as duas, essa é o overlock ali, eu comprei usado. Eu até anotei aqui. Eu testei ela lá na casa da pessoa, fui na casa da pessoa, de preferência vai pessoalmente, coloca a mão na máquina, vê a máquina de perto. Se for a distância, é bom foto, mas ainda assim prefiro ir ver, né, buscar a máquina. Então eu testei, eu vi ela de perto, a moça já tinha me mandado algumas fotos antes. Eu perguntei porque tava vendendo, pra poder saber. Eu perguntei quantos anos já tinha a máquina, porque é bom você saber já quando de vida já tem a máquina, né? Até mesmo por curiosidade, pra ter uma noção se ela é uma máquina resistente. Se eu não tiver anotado, pergunta o modelo, que depois você vai precisar do modelo pra poder pesquisar no YouTube, pra ver vídeo. Então pergunta pra dona o modelo da máquina e tal. Mas de qualquer jeito, máquina nova ou máquina velha, todas são boas. É muito mais questão de modelo, de ter peça pra trocar, de cuidado também de cada dono com a sua máquina de costura. Então se for uma máquina usada, vê certinho se o dono, pelo menos se aparenta, né, que o dono cuidou bem, que se preocupou com a máquina, manteve assim sempre lubrificando, cuidando, limpando a máquina. Porque você vendo assim a máquina a primeira vez, você já vê, se tiver com muita poeira, se não tiver engraxado, você já sabe que o dono não tem muito cuidado com a máquina de costura, então fica de olho. Mas é isso, em geral são essas dicas. Como eu falei, eu não vou pegar na nossa mão e falar compra essa aqui, porque essa daqui que é boa. Não, eu não posso fazer isso. Eu dei dicas para ajudar a vocês a conseguirem escolher melhor, a pensar melhor em qual modelo escolher. Eu sei que às vezes ficam dúvidas, né, porque a gente, são tantos modelos, fica difícil a gente escolher, né, mas então, seguindo, qualquer coisa anota num papel, vai vendo as questões que eu fui falando no vídeo e vai anotando pontos importantes. Por exemplo, pra mim é melhor caseira, já diminuiu, você não vai comprar nenhuma industrial. Pra mim, eu não tenho dinheiro pra comprar uma máquina mais cara, é de X até X, tipo, eu só tenho até 200 reais pra comprar uma máquina, já diminui o tanto de máquina. Eu só posso comprar uma máquina barata e mais velhinha, já diminuiu o tanto. Eu preciso de uma máquina que seja cheia de ponto. Essas daqui já não servem, já precisa mais cheia de ponto. Então, com as dicas que eu fui dando pra vocês no vídeo, vocês vão diminuindo, vão afunilando a opção de máquinas que tem para vocês saberem qual modelo é melhor para você. Então com as dicas vai ter 3, 4, talvez até 5 máquinas que se encaixem no seu perfil de costura,
no seu estilo, no que você precisa. Mas aí com 3 ou 4 máquinas é muito melhor do que com 50, 100 modelos diferentes, né? Ajuda bem mais. Então faz tudo que eu falei, pesquisa, vê o que é melhor pra você, vê seu segmento, qual que é seu objetivo, o que você vai costurar. E aí com o tempo você vai aperfeiçoando, vai adicionando uma outra. Não se preocupa, tá? São dicas muito importantes e muito boas, que eu tenho certeza absoluta que se vocês usarem as dicas que eu dei nesse vídeo, vocês vão conseguir encontrar uma máquina ótima, maravilhosa, e vão evitar muitas dores de cabeça, porque vocês já pesquisaram antes, vocês já sabem de tudo antes de comprar, então fica muito mais fácil. Se precisar trocar uma peça, se precisar levar pra consertar, porque eu já dei todas essas dicas, tá vendo? Já não é uma coisa assim que você comprou uma máquina que te pegou de susto. Eu já falei no vídeo, então você já sabe, já tá de olho, entendeu? Não é mais uma surpresa. Você já vai estar preparado pra caso aconteça alguma coisa. Nossa, falei, hein, gente? Vixe Maria, falei pra caramba, até cansei. Mas eu espero que o vídeo tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like pra ajudar, porque eu anotei tudo bonitinho, fiz várias pesquisas, lembrei de tudo que eu vi nas máquinas, de coisas importantes. Eu pesquiso bastante pra fazer conteúdo pra vocês, então se vocês puderem, por favor, deixar um like como agradecimento aí, eu fico muito feliz, porque ajuda bastante até outras pessoas que também possam ter dúvidas chegarem nesse vídeo por causa do seu like. Ah, e deixa nos comentários que máquina que vocês já têm, ou que máquina que vocês estão pensando em comprar, né? Por curiosidade pra saber aí de vocês, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se ajudou, tá bom? Que aí eu tô por aqui pra responder vocês, pra ajudar sempre que possível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então. Vou deixar mais 2 vídeos de costura, que eu acho que vocês vão gostar, que pode ser interessante. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!